Olá, Rafael, tudo bem? Lúcia. Essa música é linda, né, Rafa? Ela diz: se ele falou, eu acredito. Então, que devemos acreditar no que o Senhor falou pra gente. Então, se ele falou que a gente é capaz, a gente é capaz. A gente vai realizar um sonho, nós vamos realizar o sonho. Então, acredite no que ele falou. Que bom que você gostou da música. Aguardando vocês, então. Boa noite. Sou Mônica Carvalho, quem está chegando aí. Confeiteira afetiva. Oi, Carol. Tudo bem? A paz. Hoje nós vamos iniciar aqui uma série que é a série Mônica Responde. Então hoje estamos aqui com uma série, vou ter alguns encontros com vocês, e o encontro de hoje é para falar dessas queridinhas aqui, ó, as formas de bolo, as assadeiras. Oi, Carol, também estamos morrendo de saudades. Então, gente, hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fazem para mim pelo direct, algumas perguntas que minhas alunas também costumam fazer em relação às formas. Então hoje eu quero esclarecer para vocês todas as dúvidas, tá bom? Vamos falar sobre muitas coisas. Eu já adiantei alguma coisa para o meu grupo que está lá no Telegram. Então você que participa do grupo do Telegram já recebeu lá uma notinha especial com algumas informações que eu vou dar aqui. Fiz um post bem legal e deixei lá para vocês guardarem, né, para não esquecer, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, que sejam bem-vindos. Oi, Clau. E que se vocês tiverem algumas perguntas, enquanto eu estou falando, vocês podem colocar. Eu vou tentar aqui olhar e responder também, mas primeiro eu vou apresentar e depois eu vou deixar para tirar as dúvidas ao final, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o tipo de material, né? Então, os tipos de formas. Nós temos as formas de alumínio, né? Que são as mais conhecidas e também as que têm um custo mais acessível, né? São as assadeiras de alumínio. Temos também as de silicone e também as forneáveis. Não sei se vocês já conhecem, mas eu trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, tá? Então, primeiro eu vou apresentar aqui as assadeiras de alumínio. Vou começar pelas básicas, tá bom? Que muita gente já conhece, mas mesmo assim algumas pessoas têm alguma dúvida. Deixa eu ver, sobre a quantidade na forma de 25 e de 30. Pronto, Rafa. Eu vou falar aqui a quantidade de fatias, você diz, né? Eu falarei aqui e, aliás, foi essa surpresa que eu já deixei lá no meu grupo Telegram. Se vocês não participam desse grupo, é só entrar no link da bio aí do Instagram, que tem um botão que te leva a esse grupo. Eu já coloquei um post lá bonitinho, que tem um quadro com todos os tamanhos de assadeiras redondas e retangulares, e ao lado a quantidade de fatias que cada assadeira rende, tá bom? Deixei esse presente lá para vocês. Então, e vocês podem salvar essa imagem, eu fiz como um post, como uma imagem.
e ter sempre em mãos, tá? Então vamos começar aqui pelas assadeiras mais comuns, as básicas, né? Então eu trouxe para vocês hoje, nós temos as retangulares, né? As assadeiras retangulares, que a gente chama, quando a gente faz aqueles bolos, bolo de tabuleiro, são essas aqui que a gente utiliza, tá? E existem de vários tamanhos. Eu mesmo tenho um kit, tem só essa aqui, mas tem outras ali de outros tamanhos, de um jogo completo de vários tamanhos, tá? Então nós temos as retangulares, que é muito usada para bolo de tabuleiro. A que eu utilizo mais é essa daqui, são duas, né? Essa e a outra, a redonda. Então nós temos aqui a assadeira redonda. Essa daqui é tamanho 20, que é o tamanho que eu faço dos bolos. Quem viu aquele bolo do tema Pocoyo, ele foi feito nessa assadeira, né? Só que para o bolo ficar alto, eu não faço um bolo alto e corto. Eu gosto de assar em pequenas quantidades. Não tem nada, não tem problema nenhum se você quiser fazer um bolo alto e cortar. Eu já fiz muito isso. Mas pra mim funcionou melhor. Eu prefiro assar, e eu tenho, então, pra fazer um bolo daquele eu uso 4 dessas. Então eu já tenho meus kits e eu prefiro assar uma quantidade menor de massa. Eu peso, né, com a nossa balança. E aí fica sempre da mesma altura, porque eu já tenho os discos de bolo todos perfeitos, né, todos com a mesma quantidade de massa. Então, para você equilibrar a quantidade de recheio e de massa, eu prefiro assar vários discos para depois montar o meu bolo, tá bom? Então essa daqui é tamanho 20, que é uma que eu uso muito aqui, que os clientes gostam muito desse tamanho, tamanho 20. O tamanho 20 da redonda rende mais ou menos 18 fatias, tá bom? Temos também a assadeira quadrada, né? Então essa aqui é a quadrada, que a gente usa para fazer modelos. Eu já fiz bolos em formato de presente, de caixas com ela também, né? Só que mais alta. Então temos aqui também a assadeira quadrada. E a assadeira que é a queridinha de todas as boleiras, né? Que é o que a gente chama assadeira que tem o tubo, né? Que tem esse tubo. A assadeira com tubo é onde faz os bolos afetivos, né? Então meus bolos afetivos, os clássicos afetivos, eu faço nela e faço também em outra assadeira que é o bolo piscina. Agora essa assadeira redonda, ela tem uma característica muito especial. Porque esse tubo aqui ao centro, ele tem um porquê, né? Ele ajuda a que o calor se expanda mais rápido, né? Então que o bolo asse completamente muito mais rápido do que uma forma redonda que ele não tem um tubo. Então esse centro da forma, ele vai demorar um pouquinho mais para assar. E já com o tubo, o calor ele passa aqui pelo tubo e o centro da massa ela fica assada muito mais rapidamente, né? Então eu uso essa daqui para os clássicos afetivos. Eu uso 2 tamanhos, né? Eu tenho esse tamanho, que é o tamanho... Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com uma colinha porque eu não lembro de cabeça. Esse aqui é 19, tamanho 19, 18, pouquinho 19. E essa 22, tá? Então eu faço 2 receitas, uma receita aqui, me dá vários desses. A receita que eu faço, né, que é pesada. E aqui é o maior, tá? Um pouquinho maior. Então, aqui nós temos uma forma que se chama forma para bolo inglês. E as pessoas também usam muito para fazer pão, né? Eu faço pão também nela, né? Que é essa forma mais comprida assim, né? Que também é uma assadeira que a gente não pode deixar de ter em casa. Ela é muito útil também. A gente usa para diversas atividades aqui, tanto para salgado como para o doce. Vocês já viram que eu sou a louca das formas, né? E sempre fui assim, mesmo antes de trabalhar, eu sempre gostei muito de ter assadeiras diferentes, né? Tamanhos diferentes, formatos diferentes. Então hoje eu tô apresentando para vocês um pouquinho do meu acervo, não tem tudo aqui ainda.
Tem algumas coisas ali que eu posso até mostrar em outro momento. Então, de alumínio, continuando as de alumínio. Depois daquelas básicas, aí nós temos outras que são as que eu chamo de formas mais especiais. Essa daqui, de um tempo pra cá, está muito conhecida, né? Que é a forma ballerine, né? As pessoas conhecem como bolo piscina, mas o nome dessa forma... Estão falando aqui que também eu não sou a única louca aqui, ó, de Delina Delícia também, que bom! Então aqui nós temos a forma ballerine, que é para fazer os bolos piscina, né? Que é o bolo que é muito conhecido aqui do nosso cardápio, né? Foi, aliás, um dos primeiros quando eu comecei a trabalhar com a confeitaria afetiva e no encontro até vocês para oferecer os bolos afetivos. O primeiro formato foi esse, né? Foi o de... Não foi nem o clássico, eu comecei pelo bolo piscina e depois fui para o clássico, né? E desse piscina a gente tem esse tamanho, que é a forma tamanho 19, esse tamanho que é o básico, né? O tradicional. E eu tenho essa miniatura, que no nosso caso, para quem ainda não conhece o nosso propósito, quem está chegando aí, que está passando pela live, é novo aqui no nosso Instagram, essa miniatura ela faz parte do nosso propósito. Eu faço por encomenda? Também faço a partir de determinada quantidade, tá? Mas as pessoas encomendam geralmente para pequenos lanches ou para lembrancinha, mas ela aqui na Sabor do Céu, ela faz parte do nosso propósito, porque a cada bolo piscina ou bolo clássico afetivo que o cliente adquire, ele recebe, né, um bolo piscina em miniatura para que ele possa doar a alguém. Não precisa ser alguém que você conheça, é para que você possa doar para qualquer pessoa. Sei lá, você está passando pela rua, viu alguém, tocou seu coração de doar, então ele vai, esse bolo miniatura, vai em uma embalagem bonitinha, com nosso selo, vamos adoçar a vida de alguém, e aí você faz essa doação. Essa ação do nosso propósito é uma ação voltada para atos de gentileza. Então a gente acredita que podemos fazer sim um mundo melhor com bolos. Por que não, né? Eu acho que todos nós temos um talento e nosso talento não está aqui por acaso, a gente veio aqui para servir ao mundo. Então a gente promove essa ação para incentivar esses pequenos atos de gentileza, mas que pelas experiências que eu já vivi e que meus clientes também já me contaram, mandam foto e conversam, falam comigo que já aconteceu com esse ato. Então muitas pessoas já conseguiram pelo menos dar um sorriso, né, se sentir abraçada com essa atitude. Então esse aqui eu tenho um xodó, é meu xodózinho essa forma, né? Tenho várias porque sempre que eu tô assando o bolo clássico afetivo ou piscina, eu sempre faço essas miniaturas que são da nossa ação. Tenho aqui também a assadeira bailarine maior, né? Tem outros tamanhos também, mas aqui eu tenho esses 3 tamanhos, tá? Essa daqui maior, ela tem, deixa eu ver aqui, 22 de diâmetro. Então eu tenho essa que é maior, mais alta também, né, que rende muito mais. E além dessas, nós temos também as formas que são as que estão fazendo muito sucesso, que são essas formas mais decoradas, né? Desenhadas. Então, essas assadeiras que estão bem conhecidas, né? As pessoas estão adorando fazer os bolos e realmente fica um presente muito bonito, né? Ou então para um evento, um momento mais especial para o seu dia. Então o bolo, quando ele é assado nessas formas, ele dá uma cara bem bacana, né? Então, essas assadeiras mais desenhadas tem um segredo. Muita gente me pergunta, mas Mônica,
Como é que eu faço para desenformar? Eu tenho até assadeira, mas eu não consigo usar. O bolo acaba que fica grudado. Quando eu vou desenformar, não fica com esse desenho. Então, já me procuraram muitas vezes para falar isso. E hoje eu vou dar uma dica para vocês que não tem erro, tá bom? Então, esperem só um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Pode deixar aqui. E aqui eu tenho um outro modelo também dessas assadeiras. Ó, aqui eu tenho 3 tamanhos, né? Temos uma maior, né? O bolo fica muito lindo nessa assadeira também. E uma média e outra menor, que é uma graça, um mimo, né? Então, aqui nós temos mais um modelo. Mas, Mônica, onde eu consigo encontrar essas assadeiras? Muitas pessoas já me perguntaram. Essas assadeiras desenhadas, decoradas, vocês encontram em casas especializadas em assadeiras ou então em lojas especializadas em confeitaria. Em especial, essas aqui que eu tenho, todas elas são da Capa Arroz, tá? Eu não estou sendo promovida nem nada aqui, mas quando eu falo com as minhas alunas sobre ingredientes, sobre produtos que eu utilizo, então não seria diferente com as assadeiras. Eu faço questão de falar a marca, né? Então é a marca da Capa Arroz mesmo. Se você não conhece, precisa conhecer. Siga elas lá, a Andrea, né? Que é da Capa Arroz. Então sigam elas lá no Instagram, porque além dessas, porque aqui eu não tenho nem um tiquinho de todos os modelos que elas têm lá. Muito legal mesmo, assim. E o produto, o alumínio é de excelente qualidade. É um investimento que você faz e é para a vida toda. A pessoa sendo cuidadosa, sabendo utilizar, você tem essa assadeira para a sua vida toda. Eu sou uma colecionadora das assadeiras da Capa Arroz. Então, por isso que eu falei que entrem lá no Instagram, porque tem umas lindíssimas que eu não tenho aqui e eu quero que vocês conheçam. Então, por isso que eu tô fazendo questão de falar a marca, tá bom? Outra coisa onde vocês podem encontrar, aqui perto da minha casa, né, em Salvador, estamos aqui em Salvador, no bairro onde eu moro, que é no bairro da Boca do Rio, nós temos uma loja chamada Casa das Panelas. Então, minhas assadeiras, panelas. Há semanas atrás eu mostrei para vocês um brigadeiro que eu fiz numa panela que eu comprei lá, que a panela é fantástica para fazer brigadeiro. Eu compro sempre na Casa das Panelas. É uma loja já tradicional aqui do bairro. Então, assim, o atendimento é excelente. E o que vocês precisarem em relação a panelas, utensílios para casa, eles vão atender todos o que vocês precisam, as necessidades. Então eu também recomendo a Casa das Panelas e recomendo as assadeiras da Capa Arroz. Essa bailarine mesmo, muitas pessoas já me perguntaram, Mônica, onde eu posso encontrar? Na Casa das Panelas você encontra, ou então porque na Capa Arroz você pode encomendar, né? E eles mandam para vocês. Agora, aqui em Salvador a gente também tem lojas que trabalham, né, com a marca, e aí eu compro nas lojas, tá bom? Então eu vou deixá-las aqui um pouquinho. Já falamos, agora vamos falar sobre... Gente, olha o que eu trouxe para vocês. Eu não falei que a aula seria sobre formas, então eu trouxe aqui para vocês alguns mimos também. Eu trouxe todos os tipos de assadeiras. Falando em bailarine, olha só. Quem é que é apaixonado por aquele bolo piscina em formato de coração? Aqui está a forma dele. Tá vendo, gente? Essa também é uma que não pode faltar em casa, porque é um mimo esse bolo, né? Você presentear alguém, aqui eu faço muitos bolos piscina nesse formato e na sua maioria, 99,9% são para presente. As pessoas encomendam para presentear outras pessoas, tá bom? Essa também é uma assadeira que vale a pena vocês terem. E aqui eu trouxe meus piquitichuco. Olha só, aqui é minha assadeira
para pães de mel. Para quem não conhece minha história, todo mundo acha que eu já comecei com bolos, mas não. O primeiro produto que eu vendi foram pães de mel. E tem uma pessoa hoje aqui na live, que é minha amiga de infância, Rosilene. Eu acho que ela nem sabe dessa história, mas a receita do primeiro pão de mel que eu fiz, quem me deu a receita foi ela. Eu tinha essa receita guardada em casa há muito tempo e passei por uma situação que eu precisava de uma renda a mais e encontrei essa receita e resolvi fazer e levar para vender. E foi aonde começou tudo. A Rosilene está aí. Rose, você é culpada, viu, pela história da Sabor do Céu. Você faz parte também, porque o primeiro produto que da Sabor do Céu foram pães de mel recheado. Foi a primeira receita que eu fiz, foi o primeiro produto que eu comercializei realmente, né, que eu vendi. Depois que eu comecei com os cupcakes e bolos, mas o primeiro foram os pães de mel recheado e eu faço nessa assadeira aqui. E temos aqui as assadeiras, né, as formas para cupcake e o mini cupcake, né, que são essas duas. Temos sim aquelas assadeiras, né, aquelas formas para cupcake que você já faz vários, né, mas como o custo essa aqui eu comprei na Casa das Panelas, todas essas pequenas, eu comprei lá na Casa das Panelas. E o custo é muito melhor você comprar assim, porque eu já tenho a assadeira retangular e outros tipos de assadeiras. Então o que eu faço? Eu coloco aqui a forma de papel, né, que é aquela forma para cupcake, e preencho aqui e coloco nas assadeiras. Então, às vezes aquela assadeira que é específica para cupcake, ela tem um custo maior. Então, se você que está começando agora, ou então você que quer fazer para casa, você não precisa comprar ela somente para isso. Você pode comprar, é um kit que vem, se eu não me engano, com 12, são 12, vem 12 formas e o custo é um custo muito bacana. E a de mini cupcake também, que é uma graça. Aqui eu tenho uma forma para petit gâteau. Essa é uma forma, ela é muito parecida lá com a de cupcake, só que ela é um pouquinho alta, tá vendo? Para petit gâteau, eu também gosto de fazer um bolo que é no formato de vaso. Você pode assar o bolo aqui na forma de petit gâteau e com glacê ou outro tipo de creme, cobertura, fazer flores ou então suculentas e fazer um bolo decorativo. Também gosto muito. Qualquer dia eu vou fazer um e vou deixar lá no feed para vocês verem como é que eu uso essa forma, tá bom? Gostaram aí dos meus mimos, os meus pequenininhos? E, como eu falei para vocês, eu também vou trazer aqui hoje as formas forneáveis. Então, para quem ainda não conhece, hoje eu vou falar também outras possibilidades de formas. Nós temos aqui aquela forma de alumínio que é Marmitex, certo? Eu tenho essa pequenininha. Quem é meu cliente já conhece, porque eu faço o bolo de banana fit nessa assadeira e ela serve como lanche, ou então a criança, quando estavam em aula, né, eles levavam para a escola. Você pode congelar também. E o bacana dessa assadeira também é que você não precisa, você não vai sujar nenhuma outra forma, né? Ela é descartável. Você faz aqui, não precisa untar, você faz a massa de bolo e já coloca diretamente aqui. Então o que eu faço? Eu pego uma assadeira retangular grande, que eu tenho daquelas grandes, e coloco elas várias distribuídas na assadeira de alumínio. Coloco a massa, sempre deixando, você não pode preencher, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, você não pode preencher total, porque o bolo ainda vai crescer, senão depois você não tem como tampar, né, a marmita, certo? Então, é uma possibilidade bacana, prática para você ter em casa, quer deixar seu bolo lá assado já em pequeno, se é uma casa que tem criança, então já deixa o bolo lá todo na sua porção, guardadinho, ou quer levar para o trabalho. Então, essa é uma excelente sugestão
Então essa também é uma assadeira, uma forma forneável, né, que vai direto ao forno e não precisa untar. E outra opção é essa, eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter visto, né? Essa é uma forma também, gente. Ela é forneável. Você assa o bolo diretamente nela, exatamente. É papel? Sim, é papel, mas é um papel especial que pode ser levado ao forno. E mais um detalhe, ela também não precisa untar. E isso é muito bacana, principalmente para quem vai produzir em quantidade, porque ela tem um valor, mas se você comprar pela internet em maior quantidade, é o que eu aconselho, né? Sai um custo melhor. Mas se você for colocar na ponta do lápis o tempo que você gasta, desmoldante que você fosse gastar, então vale muito a pena fazer os bolos. E ela vem com essa tampa, então você pode fazer um bolo simples, caseirinho, né, como chamam, ou então você pode colocar cobertura ou com frutas, porque a tampa ela é bem alta. Então você pode decorar ele à vontade. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tampa, como é que fecha. Você coloca aqui, ó. Aí ele vem com um lacre. Esse lacre você vai encaixar. Tem um lugar aqui na caixa que você prende ele. Deixa eu ver, gente, que pra mim os comentários estão bem no local. Vocês conseguem ver aí onde eu estou encaixando? Opa, soltei. Tem que fazer olhando, senão... Pronto! Aí ele fica encaixado aqui, ó. Nessa lateral aqui. Então, fora que a embalagem, vocês encontram por aí, tem algumas embalagens belíssimas. Tem umas com outras estampas, não só assim marrom, mas azul, rosa, com flores, com outros temas. Tem uma marca que agora eu não me recordo, mas depois eu posso ver para vocês, que elas vêm com frases aqui, frases bem legais também. Então é um bom presente, né? Para quem também está pensando em presentear, você pode assar o bolo aqui e já vem na caixa de presente. Muito legal, coloca uma fita, um detalhe aqui para quem vai comercializar, você coloca sua logo, né? Seu adesivo e fica fantástico, assim, é muito bem aceito pela clientela. Além dessa, eu não tenho a outra que eu vou falar aqui para vocês, mas existe também. Temos também forneável em outro formato, do que chamam de caseirinho, né? Que eu chamo de clássicos afetivos. Então, nesse material já se encontra no mercado, nesse formato. E ela vem também com a tampa redonda plástica transparente como essa. Então vocês têm possibilidades e dessa retangular existem vários tamanhos. Tem umas pequenas para a porção individual e outros tamanhos, média e aí vai por diante. Então essa daqui também é uma sugestão muito bacana vocês conhecerem, testarem em casa. Tá perguntando onde se encontra. Aonde encontra? Eu sugiro que você procure pela internet. Se você colocar lá assadeira forneável, tem várias empresas. Eu acho que das conhecidas tem umas 2, 3 concorrentes que trabalham. Mas aqui em Salvador, quem perguntou se for aqui em Salvador, Clau, você encontra nessas lojas especializadas em confeitaria ou em aniversário, que vendem produtos de aniversário. Aqui em Salvador eu encontrei ela na Vila da Confeitaria, tá? Na Cabel aqui também, na Boca do Rio tem também esse tipo de forma. Em qualquer dessas lojas que trabalham com aniversários ou produtos para confeitaria, você encontra lá também, de vários tamanhos, certo? Tô perguntando se a live vai ficar salva. Se a live vai ficar salva, ela ficará salva por 24 horas, tá? Essa live específica, toda vez que for dessa série, Mônica Responde, ela não ficará salva lá eu não vou deixar ela no IGTV. Por quê? Porque ela tem muito conteúdo, né? É uma aula. Quem é minha aluna sabe que aqui eu estou dando uma aula para vocês. Então, assim, quem estiver participando são as pessoas que realmente estão interessadas nesse assunto, estão
com esse compromisso. Mas vocês podem ver trechinhos dela que depois vão aparecer por aí, pelo feed, em alguns momentos no Instagram, tá bom? Mas ela ficará 24 horas salva lá. Eu vou deixar ela 24 horas. Estou aqui pescando porque são tantas informações que eu quero falar com vocês e não quero deixar passar nada. Sim, então já falei onde vocês podem encontrar. Vamos falar agora sobre outra coisa. Eu disse a vocês que muitas alunas e seguidoras também já me perguntaram: Mônica, como é que eu faço para desenformar esses bolos e eles saírem perfeitos? Trouxe aqui para vocês, hoje aqui em casa saiu bolo de cenoura, que é o preferido da filha, e eu fiz nessa assadeira para vocês verem que ele sai perfeitamente, tá vendo o desenho? Fica lindíssimo, né? Depois vocês podem colocar brigadeiro aqui, decorar. Então, como é que eu faço? Eu tenho algumas sugestões para vocês. Quem acompanhou pelos stories, eu perguntei lá: quantas formas você conhece de untar uma forma? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas opções. A básica, que creio que todo mundo conhece, pelo menos as pessoas que já fizeram um bolo ou já viram alguém fazer, é aquela tradicional. A gente passa um tipo de gordura, né? Margarina, tem gente que passa óleo, e aí depois você vem com a farinha, certo? Você unta, polvilha com a farinha. Então, esse tipo de untar a forma, creio que todos vocês conheçam, né? Que é muito conhecido. Além dessa maneira, principalmente para quem trabalha com produção, para a gente fazer dessa forma, fica muito complicado, porque é um tempo. Imagine você fazer em quantidade e ter que ficar untando, fora o gasto que você vai ter e tudo mais. Então a gente usa o que? Desmoldante. Quem trabalha com produção, nós utilizamos desmoldante. Para essas assadeiras super lindas e decoradas, o que é que eu indico para dar certo, para sair como esse meu? Você precisa usar desmoldante. O desmoldante é o que vai prevenir que quebre. Também, outra coisa, outra dica: nunca desenforme o bolo quente, né? Que esse é um erro muito comum para quem é leigo. Tentar desenformar o bolo quente, ele vai quebrar mesmo, não vai ter jeito, tá? Ele precisa esfriar um pouco para depois você desenformar. E desmoldante. O desmoldante que eu utilizo, o industrializado, é esse daqui, tá? Então, ele é spray. Você vai e joga na sua, bota, né, na sua assadeira. Eu gosto, além de colocar, passar um pincel, porque tem detalhes. Quanto mais detalhes tem a forma, é aconselhável que passe o pincel para que você garanta que o desmoldante foi em cada detalhe da sua assadeira, tá bom? Então, isso daqui vai garantir que seu bolo saia assim desenhado como saiu aqui o meu. Essa é uma coisa que eu queria falar com vocês. Mas algumas pessoas falaram: Mônica, aonde eu encontro esse desmoldante? O desmoldante também você encontra nessas lojas especializadas em confeitaria. Se na sua cidade você não encontra ainda esse desmoldante, não fique triste, porque eu trouxe aqui uma outra sugestão, que é o desmoldante caseiro. Quem não quiser anotar, depois eu vou colocar no grupo do Telegram, né? Quem me acompanha lá no Telegram, de vez em quando eu coloco uma receita, alguma coisa, alguma informação para vocês. Hoje eu já postei lá uma tabela das formas redondas e retangulares e quantas fatias rendem cada forma, de cada tamanho da redonda e de cada tamanho retangular. Se você ainda não participa lá do grupo, é só entrar na minha bio aqui no Instagram, que tem um botão que te levará diretamente para lá e você vai receber já essa imagem, que tá uma imagem bonitinha para você guardar
com todos os tamanhos e as fatias que rendem. E eu vou colocar lá também a receita do desmoldante, tá bom? Então nós temos aqui, o que nós temos aqui? Quem for anotar agora pode anotar. 1 colher de sopa de margarina ou gordura vegetal. Mônica, pode ser manteiga? Não. Por quê? Porque não pode ser manteiga. A manteiga ela retém muito mais o calor, então para você não correr o risco de queimar o bolo, precisa ser ou a margarina ou a gordura vegetal, tá? Eu não aconselho a manteiga. Então é uma colher de margarina ou gordura vegetal, 1 colher de sopa de óleo vegetal, o óleo vegetal que você escolheu, girassol ou então de soja, você que vai ficar de canola, fica a sua escolha. E 1 colher de sopa de farinha de trigo. Então, olha, não tem erro. 1 colher de margarina ou gordura, 1 colher de óleo e 1 colher de farinha de trigo. E aí, aqui eu já tenho os 3 ingredientes. E aí você vai misturar, né? Ficará como se fosse um mingauzinho, uma papinha. Ali, mistura bem o óleo, a farinha e a margarina. Então, ele vira como se fosse uma pastinha, tá? E aí, o que você fará? Você pegará deixa eu usar novamente aqui, a mesma, eu já untei essa, então deixa eu pegar outra. Você pegará um pincel culinário, pega um pouquinho e passa com o pincel na assadeira, certo? Em todos os vãos, cada detalhe da assadeira você vai passando. Então, esse é o desmoldante caseiro, gente. Isso vale não só para essas assadeiras desenhadas, mas também para as outras assadeiras básicas. Sendo que as assadeiras mais simples, as básicas, que são as retangulares, as redondas e as quadradas, eu tenho uma dica especial também para dar a vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as assadeiras redondas... Não, filha, de dentro. Não, aquela. As assadeiras redondas, retangulares e quadradas, você não precisa untar a lateral. Espera aí, Mônica, mas como é isso? O meu bolo não vai grudar? Gente, eu garanto a vocês, o bolo não grudará. Vocês só precisam untar o fundo da assadeira, tá? Isso vale para as assadeiras básicas, retangulares, quadradas e redondas. O bolo, quando você unta a parede, né, vamos dizer assim, a lateral da assadeira, o que acontece? Se você untou, é para quê? Para que a massa não fique grudada. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai encolhendo. Então, sabe aquele bolo que fica, mas meu bolo ele encolheu aqui. É por causa disso, porque você unta a lateral. Então, não precisa untar a lateral. Unte só o fundo, né? O fundo da assadeira. Pode ser com desmoldante caseiro. E outra opção também, ou desmoldante industrializado. E outra opção também que eu recomendo e uso também, principalmente para bolos coloridos, como Red Velvet, aquele bolo arco-íris eu uso muito, é o papel manteiga, né? Ó, só untei o fundo da assadeira, tá bom? Não precisam untar, e eu garanto para vocês, não podem fazer o teste e depois vocês me contam. Não vai grudar, muito pelo contrário, solta fácil o bolo, é uma maravilha. Então, ou então você pode usar o papel manteiga, né? Você coloca a assadeira aqui em cima, risca, tira o tamanho certinho, coloca dentro, né? O papel manteiga, e também é muito fácil para você retirar. Hoje em dia, vocês já nessas lojas também especializadas em confeitaria, vocês já vão encontrar esse papel cortado do tamanho da assadeira redonda. Então tem lá 20 centímetros de diâmetro, para assadeira de 25, você já encontra os círculos e é só utilizar,
tá bom? Então, essas são as dicas sobre untar a forma. Mas, Mônica, sobrou, eu fiz uma quantidade de desmoldante, como aqui agora, né? O meu sobrou, não tem problema. Vocês pegam um potinho com tampa, colocam o desmoldante caseiro no pote e leve à geladeira. E coloca uma etiqueta com a data, tá, gente? Ele conserva por muito tempo. Eu aconselho 30 dias. Apesar que quem usa, quem trabalha com isso, não vai durar esse tempo todo. Mas a única coisa que você precisa fazer, conservou na geladeira, o que você fará depois? Antes de usar, no dia que você precisar usar novamente, você vai ter que tirar para que ele fique em temperatura ambiente, para você poder usar ele com mais facilidade, tá bom? Mas esse daqui, gente, é algo incrível. Industrializado, além desse spray, vocês encontram também galões de desmoldante, tá? Ele é um desmoldante líquido, que também casas, fábricas de bolos, as pessoas usam muito. E aí você passa com o pincel culinário. Esse também é um tipo que vocês vão encontrar no mercado, industrializado, tá bom? E vamos lá falar um pouquinho sobre a quantidade de massa. Mônica, quanta massa eu coloco na minha assadeira? Quem aí já não aconteceu em algum momento você assar um bolo, colocar uma quantidade e o bolo, mas meu bolo não cresceu, ficou muito fininho. Se não foi problema na estrutura da sua massa, um desequilíbrio na receita, o que deve ter acontecido? Você colocou uma quantidade de massa numa assadeira muito grande. Então o bolo ele foi crescendo, crescendo até onde ele podia ir. Só que como a assadeira era muito grande, isso acontece muito quem usa assadeiras retangulares, né? Aí o bolo fica fininho. Ou ao contrário, já aconteceu com vocês de você começar a sentir aquele cheiro de bolo? O bolo acabei de colocar, mas está queimando? O que está acontecendo? E quando você olha o forno, transbordou, a massa transbordou, sujou todo o seu forno. Então, esses são alguns casos que já me contaram que já aconteceu, né? Pode acontecer, quem nunca? Então, como é que eu vou calcular, como é que eu vou saber que essa assadeira, ela vai servir para determinada receita de bolo? O que é que eu aconselho? A assadeira, né? A quantidade de massa que você vai colocar na assadeira, você precisa colocar 3/4 da massa, né? 3/4 da assadeira. Então você nunca enche a assadeira, porque você precisa deixar um espaço para que a massa cresça, né? Mas também não coloque numa assadeira e a massa fica lá fininha lá embaixo, a não ser que seja um tipo de bolo que peça isso, né? Que você precisa deixar dessa forma. Mas nesses bolos mais tradicionais, o que você vai fazer? Você vai usar 3/4 da sua assadeira. Então a medida é essa, tá? 3/4 da assadeira. Deixa eu ver aqui meu tempo. Eu vou deixar agora um espaço para que vocês perguntem. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém já tinha perguntado alguma coisa e eu não vi? Quantas fatias dá dessa daqui? As fatias, né? Sim, gente. As fatias eu deixei, a quantidade de fatias e formas, né? Que vocês estão perguntando. As fatias eu deixei uma tabela para vocês lá no Telegram. Quem já participa do grupo do Telegram já recebeu, já está lá. Eu coloquei lá o tamanho, o diâmetro, né? E quantas fatias. Então, um bolo de 25 centímetros, ele rende mais ou menos 36 a 38 fatias. O bolo redondo de 25. Esse eu sei de cabeça. Por quê? Porque é um dos bolos que eu mais faço, né? O de 25, o de 20. Então, aí eu sei aqui de cabeça. O de 20 rende 18. O de 25 rende 36 a 38 fatias. A assadeira, tamanho 30 de diâmetro, rende 52 a 54 fatias de bolo.
A de 35 rende de 70 a 72 fatias de bolo. Então, uma assadeira, né, uma forma redonda de 35 centímetros de diâmetro, ela rende de 70 a 72 fatias. Por que que em tudo tá assim? De tanto a tanto. Porque é uma probabilidade, a gente chega ali perto, né? Porque depende muito de quem vai cortar o bolo, né? Esse cálculo ele é feito para que cada pessoa receba 100 gramas, né? Mais ou menos 100 gramas de bolo no seu prato. Então, ele é feito a partir daí. Então, quem quiser saber mais, outras quantidades, das assadeiras retangulares também, eu coloquei essa tabela lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte desse grupo, que é onde eu envio algumas receitas, algumas coisas a mais do que eu já tenho no nosso Instagram, é só você entrar na bio, tem um botão que te levará diretamente para lá. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem aí, Ju? Gente, se vocês perguntaram antes, envie novamente. Delina, você está enviando uma solicitação para participar. Você quer falar comigo? Que tá chegando aqui para mim. Ou foi sem querer? Delina, delícia. É que eu já vi umas 2 vezes aqui, aí eu não sei se você está realmente me chamando. De Maria tá perguntando. Sim. Onde você comprou essas formas aqui? É no final da linha da Boca do Rio. Ah, forneável? É, só. Gente, essas daqui, né, que vocês estão perguntando, é essa, Rafa? Que Maria Júlia falou ali que Rafaela que perguntou. Ah, Delina Delícia quer saber se vai ficar salva. Ela ficará salva por 24 horas, essa live. As outras lives geralmente estão lá no meu IGTV, tem várias. Mas essa daqui ela ficará somente 24 horas. Depois eu vou colocá-la, gente, no YouTube, no canal do YouTube, tá? Ela vai ficar completa lá. E no Instagram vocês vão ver pequenos trechos futuramente. Aí eu vou editar e vou pegar apenas alguns trechos e colocar. Mas se vocês quiserem assistir essa live completa, vocês não conseguiram ver toda hoje, é só ir no meu canal, Mônica Carvalho, confeiteira afetiva. Não, confeitaria afetiva, tá? Meu canal do YouTube já tem alguns vídeos lá de outras lives e todas as lives eu estou colocando lá porque nem todas as pessoas têm acesso ao Instagram, não tem muita habilidade ou não gosta, então eu coloco lá no YouTube também para que todos tenham a possibilidade de assistir, tá? Então vou colocar lá, viu, Delina, no YouTube, vou baixar lá. Vai ficar 24 horas no Instagram e depois vai pra lá. Tá perguntando onde você comprou. Das panelas, a loja onde fica. Ah, a loja Casa das Panelas, Ju falou que estavam aqui perguntando. Fica na Boca do Rio. Eles têm o Instagram. O Instagram, meu Deus, agora deixa eu me lembrar o Instagram deles. Eu vou marcar, vou fazer uma marcação, um stories e vou marcar tanto a Capa Ross para vocês conhecerem, que vocês precisam conhecer, e a Casa das Panelas, tá bom? Eu marco para vocês. Logo que a gente terminar aqui a live, eu coloco lá nos stories algumas assadeiras e marco eles para vocês visitarem o Instagram, e tem telefone, tem o endereço, tem tudo direitinho. O pessoal da Casa das Panelas são maravilhosos, vão atender vocês muito bem. Quem for lá, fale que fui eu que indiquei, viu? Fale, foi Mônica, confeiteira que também é aí do bairro, que recomendou vocês aqui. E o que vocês precisarem é só falar com eles. Qualquer dúvida eles falam comigo e se eu puder ajudar vocês também em relação às formas, eu vejo lá com eles. Qualquer dia eu vou lá, de vez em quando eu tô por lá, eu vou fazer um vídeo lá, uns stories lá para vocês conhecerem a loja, que é muito bacana. Mais alguma pergunta? Oi, Solange! Vocês querem saber mais alguma coisa sobre formas?
me perguntaram também, só que eu não peguei ela aqui, o meu bolo Orion, né? Quem já viu o meu bolo, o modelo do bolo Orion? Ali também é uma assadeira naquele formato, é uma forma, né, uma assadeira da Capa Rosa, eu comprei da Capa Rosa, que vem naquele formato de um grande biscoito, e aí eu asso duas formas daquela, coloco o recheio e vira um grande Oreo. Então eu não peguei ela aqui para mostrar para vocês, mas é uma assadeira específica também, que já me fizeram essa pergunta essa semana, e eu fiquei de falar aqui. Tá bom? Alguém quer saber mais alguma coisa? Eu posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Quem quiser perguntar, a gente está com alguns minutinhos. Esse projeto que eu estou programando é para que eu esteja com vocês pelo menos uma vez por semana para falar sobre essas pequenas dicas, né, esses detalhes sobre confeitaria. Fora as nossas lives com convidados, que a gente ainda continuará a série que começou quarta-feira, né, que é receita de família. Eu vou receber sim as famílias para me ensinar uma receita. E as lives, aquelas de receita ao vivo, que gosto muito de fazer com vocês, para que vocês façam a receita comigo, tá bom? Então a gente vai dar continuidade a isso também. Estou vendo aqui que ninguém... Se vocês lembrarem de mais alguma coisa ou ficou alguma dúvida, só é me mandar um direct, né? Envie um direct para mim, que eu atenderei vocês com todo o prazer para a gente poder conversar, tirar dúvida ou alguma sugestão que vocês queiram em relação a formas, tá bom? E quem quiser a tabela com a quantidade de fatias e o tamanho das formas, né? Como cada tamanho, qual é a quantidade de fatias que cada tamanho rende, é só você entrar lá no Telegram, que tem essa tabela bonitinha, eu deixei lá para vocês. Vou colocar também a receita do desmoldante caseiro, mas que é muito simples, vocês viram, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram comigo aqui hoje, né, nessa noite de domingo, né? E dizer a vocês que sempre é um grande prazer estar aqui, compartilhar o meu conhecimento com vocês, né? Minhas alunas, quem aí ainda não é minha aluna ainda, mas é minha seguidora, é cliente, amiga. Então, você que está aqui de passagem e acabou que chegou até aqui, nada é por acaso, quero agradecer a vocês pela participação, né? Fiquem com Deus e até a próxima.